Olá a todos, o meu nome é Natália Mundarino, sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Microbiologia Ambiental, orientada pela professora doutora Adriana Oliveira Medeiros. O título do meu plano de trabalho é Riqueza de fomicetos aquáticos associados a folhas em decomposição, sob influência de microplástico e aumento de temperatura em ambientes aquáticos. Contextualizando, os ambientes aquáticos em questão são os riachos de cabeceira, que são corpos hídricos de primeira ordem, localizados próximos à nascente de um rio. De forma característica, esses riachos possuem uma vegetação ripária bem desenvolvida que impede e limita a incidência de luz sobre o corpo d'água. Isso faz com que o processo de decomposição seja a principal fonte de energia e ciclagem de nutrientes nesses ecossistemas dos ciclos. Dentre as etapas de decomposição, os hifomicetos atuam no condicionamento da matéria orgânica. Isso acontece quando eles colonizam o material e secretam enzimas extracelulares que vão digeri-lo. Todo esse processo faz com que a matéria orgânica fique mais palatável para o consumo de macroinvertebrados trituradores. Um grande problema ambiental que nós estamos enfrentando atualmente é o acúmulo de micropartículas de plástico nos leitos dos riachos. Isso compromete a qualidade das fontes de alimentos de diversos organismos aquáticos que utilizam a vegetação ripária para sua própria nutrição. Esse plástico é proveniente do nosso uso comum no dia a dia de produtos e utensílios desse material. A chuva contribui para o arraste de todos esses poluentes para dentro do corpo d'água. Outro problema ambiental muito importante que nós viemos enfrentando é o aumento de temperatura em decorrência das altas taxas de gás carbônico, emitidas em maior parte pela queima de combustíveis fósseis, pelas queimadas ou pelo desmatamento. Isso também interrompe o bom funcionamento desses ecossistemas dos ciclos. Diante disso, o meu objetivo foi avaliar a alteração da composição da comunidade fúngica nos detritos foliares na presença de microplástico em diferentes temperaturas e concentrações de gás carbônico. Para tal, folhas de Nectandra cuspidata foram colocadas no Riacho Barro Branco, em Manaus, durante 15 dias para que ocorresse o processo de condicionamento. Depois foram retirados discos foliares dessas folhas e foram alocados em erlemaias com água e microesferas de poliestireno. Duas concentrações de microplásticos foram consideradas, uma baixa com 18 partículas por milímetro e uma alta com 180 partículas por milímetro. Esses erlemaias eles foram alocados em 3 câmaras que simulavam condições climatológicas para o ano de 2100 na Amazônia. A câmara de controle, chamada Sala 1, tinha medidas de temperatura e condições de concentração de gás carbônico atuais de Manaus. Na Sala 2, com condições intermediárias, houve um acréscimo de 3 graus Celsius de temperatura e um acréscimo de 420 partes por milhão por volume de concentração de gás carbônico. Na Sala 3, com cenário climatológico extremo, houve um acréscimo de 4,5 graus Celsius e também de 870 partes por milhão por volume de gás carbônico. Foi possível observar nos resultados que quando os detritos foliares estavam expostos às condições normais, o único fator a exercer influência sobre a comunidade de fomicetos era a presença de microplástico. E isso fez com que, na Sala 1, fossem observadas 4 espécies diferentes nas amostras sem microplásticos e apenas uma espécie e 2 espécies, respectivamente, em baixa e em alta concentração de microplástico. Outro ponto importante presente nos resultados é que as mesmas espécies, em geral, são contribuintes nos cenários climatológicos adversos, tanto no cenário extremo quanto no cenário intermediário. Isso nos permite concluir que, em condições climáticas inalteradas, o único fator a exercer pressão seletiva sobre a estrutura da comunidade fúngica foi a presença de microplástico, enquanto nos cenários adversos, as condições climatológicas exerceram maior influência sobre a riqueza dessa comunidade de fomicetos. Muito obrigada pela atenção de vocês e um agradecimento especial à UFBA, ao Laboratório de Microbiologia Ambiental, ao Instituto de Biologia, ao PIBIC e à PROAI.